Olá, boa tarde. Felizes de estarmos novamente juntos para o programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que cresce dia a dia. Vamos saber por quê? Ela se chama mal de Alzheimer. Vamos também saber se podemos preveni-la ou como ela é vista através do Espiritismo. Para isso trouxemos a doutora Rosana Navarras. E também para saber sobre a origem do mundo, através do Livro dos Espíritos, nós trouxemos Fátima Luiza Giro. Nesse instante vamos para o outro lado do nosso estúdio para a pintura mediúnica. Para a pintura mediúnica de hoje, nós convidamos Isilda Trindade, que é do grupo de pintura mediúnica da FESP. Isilda, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é um prazer imenso estar aqui novamente com a presença desses nossos amigos da espiritualidade. Muito bem, Isilda, então nós vamos nesse instante para a primeira entrevista sobre o Alzheimer e vamos deixar você aqui tranquila pintando. Tá ok. Vamos lá. E para fazermos uma abordagem espírita sobre o Alzheimer, nós trouxemos Rosana Navarras, que é médica pediatra e bastante atuante aqui dentro da FESP como expositora e também nos trabalhos espirituais. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, telespectadores. É um prazer muito grande esse nosso reencontro aqui. Para nós também, né? Nós já estávamos dizendo que você já faz parte da área de divulgação e do programa O Sentido para a Sua Vida. Muito obrigada. Então, nós vamos começar pela pergunta: o que é o Alzheimer? Então, Silvia, o Alzheimer, ele é uma doença crônica, degenerativa, progressiva e que ele, na definição da medicina acadêmica, é uma doença incurável, né? É uma doença que acomete a população que apresenta já uma idade, sobretudo quando tem acima de 65 anos de idade. Já é um fator de risco, onde já se faz presente a maior presença, a maior incidência dessa doença no nosso meio. Certo. E é interessante nós observarmos que a nossa população do globo como um todo, ela está envelhecendo. É verdade. Então a sua incidência, cada vez mais, ela se torna mais frequente, né? Ah, por esse motivo. Nós podemos ter uma ideia que por volta mais ou menos de 1980, a expectativa de vida aqui em São Paulo, por exemplo, era de 66 anos de idade e segundo o levantamento do IBGE em 2013, já saltou para aproximadamente quase 74, 75 anos de idade. Então isso cada vez mais faz com que essa doença ela se faça mais presente na nossa sociedade. Olha lá. Então, aqui uma pergunta agora dos telespectadores. Pois não. O que acontece no cérebro para a pessoa virar uma criança? Isto não é contra a lei do progresso? Nós temos uma série de alterações no metabolismo proteico, né? E essas alterações metabólicas, elas fazem com que haja depósitos, placas senis, e esses depósitos, eles vão fazer com que haja uma lesão das células neuronais do neurônio. E essas lesões, elas acabam acometendo com uma maior frequência na área onde você tem o quê? A memória recente. Então, apresenta-se inicialmente como perda da memória recente. Você tem uma alteração das funções cognitivas. Certo. Então, o que são essas funções cognitivas? É a memória recente, é o raciocínio lógico, é a sua orientação no tempo e no espaço. Então, progressivamente, você acaba tendo essas alterações e faz com que o indivíduo, na sua idade adulta, que era um indivíduo independente, ele, ao longo dos anos, ele vai se tornando dependente, tal qual
uma criança, dependendo do estágio que ela se encontra. E a respeito da lei, isto não é contra a lei do progresso? Então, não. Nós não podemos ter esse entendimento. Quando a gente fala que você tem um retrocesso, vamos dizer assim, físico aparente, no comportamento, em como o indivíduo ele vai se apresentando, nós estamos tendo aquela visão da matéria, mas nós estamos deixando de avaliar quais os benefícios que por trás desta doença está trazendo de benefício espiritual. Quer dizer que existe um benefício espiritual através da doença? Sim. É interessante para o doente? Para o doente e para todos aqueles que o cercam. É interessante que houve uma série de observadores que notaram comportamentos muito semelhantes das pessoas que são portadoras de Alzheimer. Geralmente elas são, há relatos que eram criaturas assim muito egocêntricas, pensava muito em si, né? Tinha um círculo muito limitado do ponto de vista de afeto, não tinha aquela expansão, o seu círculo de relacionamento, um círculo mais restrito, né? Observava-se também nessas criaturas uma certa tendência a ter até uma monotonia alimentar, né? Então são criaturas que têm essa restrição no afeto. E quando você acaba sendo acometido por essa patologia, o que acontece ao longo da evolução? Você é compulsoriamente convidado a necessitar do auxílio daqueles que te cercam. E com isso... Compulsoriamente convidado, ou seja, como nós chamamos de expiação. Sim, isso mesmo. Não seria um castigo. Não. Mas uma expiação para que haja um para entendimento. que haja o quê? Uma transformação. Sobretudo uma transformação moral para o espírito, né? E olha só que interessante, olha a misericórdia do Pai aí presente. Muitas vezes nós poderíamos achar, olhando, que aquilo está sendo um grande mal. Tanto é que a doença até tem o nome de mal de Alzheimer, mal de Alzheimer, né? É verdade. Sim. E no fundo, aquela situação, aquela doença que aparenta ser um grande mal, às vezes, na sua grande maioria, né? Ou não às vezes, sempre, né? Ela é um grande benefício para a libertação daquele espírito, das suas mazelas, das nossas más tendências, daqueles sentimentos que muitas vezes acrisolam o nosso espírito. Então, é um mecanismo compulsório para a nossa renovação e libertação. Olha que entendimento profundo, né? E bastante espiritual, não é? Muito lindo, viu? E o convite é para a família, né? Esse convite é para a família. É para a família. É um convite extensivo. Nossa, bastante. A doença de Alzheimer é genética ou acontece por excessos cometidos? Ainda não se está totalmente definido a etiologia da doença do Alzheimer. Existem vários estudos que estão sendo realizados, né? Existem tendências que pode ter o comprometimento genético, sobretudo naqueles casos em que se apresentam antes dessa idade, dos 65, por volta dos 50. Há uma forte tendência a uma explicação genética nesses casos. Casos nas famílias onde se tem, do ponto de vista de hereditariedade, também é um fator de risco, né? Mas também outras situações elas são levadas em consideração, como o tabagismo, o sedentarismo, a hipertensão, o diabetes. Então são outros fatores de riscos que acabam podendo auxiliar o aparecimento dessa doença. De todos os casos de demência que tem, o Alzheimer é a demência mais frequente que se apresenta clinicamente. Olha lá, viram? Agora aqui uma pergunta, né? O WhatsApp vem muita pergunta. Sim. Por que Deus permite essa doença?
Mas não são espíritas, né? Então nós Sim, temos que atendê-los, sim, né? natural. Porque Deus permite. Sim, Deus pode tudo, afinal, não é verdade? Deus pode tudo. E justamente pelo fato dele de tudo assim o poder, e sobretudo pelo fato dele nos amar assim imensamente, ele nos oferece essas oportunidades redentoras, para que nós e todos aqueles que nos cercam, nós possamos alavancar o nosso progresso e, sobretudo, nós nos libertarmos de situações, de sentimentos inferiores que nos afastam dele. Viu? Tá vendo? Deus permite para o nosso progresso, por incrível que pareça. E nós não podemos esquecer que a doutrina espírita, ela sempre nos ensina que nós somos herdeiro de nós mesmos. Então, se caso nós estejamos enfrentando essas situações, é porque é o fruto das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e os dos nossos sentimentos. Então, aqui, a quarta, você acho que já praticamente respondeu. O Alzheimer pode ser considerado um castigo? Não. Não pode ser considerado um castigo. Sim. Ele realmente, como nos trata, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessão, ele vem nos trazer a informação de que se trata de uma expiação aflitiva, que ela acaba nos trazendo grandes aflições, né? Certo. Sobretudo aqueles que o cercam. Porque é muito comum e muito frequente, até que nós possamos ter o entendimento de como que se apresenta essa doença, nós termos aquela visão do compreender do que se trata, nós aceitarmos a convivência com ela de uma maneira mais harmônica e mais pacífica. Se nós ficarmos naquele período daquela revolta, brigando com Deus, achando que se trata de um castigo. Só na sua família existe esse problema. Perfeito, perfeito. Quando na verdade você está extremamente, nos disse que a cada 4 pessoas acima de 80 anos de idade, a incidência cada vez ela vai aumentando mais. E de cada 4 pessoas, uma pode ser acometida de Alzheimer. E é um engano nosso, porque existem relatos que nós temos aproximadamente só no Brasil já 1.200.000 casos de Alzheimer no nosso país. Bastante, né? Hein? E uma grande parte desses casos, eles ainda estão subdiagnosticados. Você vê? Então, isso é interessante que você falou. É uma expiação para toda a família. Sim. Para os que estão à volta dessa pessoa acometida do mal de Alzheimer, né? É isso aí. Nossa, agora aqui tem uma pergunta. Se o doente esquece seu passado, porque ele esquece primeiro a memória recente. Isso. Mas com o tempo ele vai esquecendo também o passado? É progressiva, né? Progressiva. Chega no momento em que ele é acometido de um distúrbio da fala, não fala mais, acamado, e cada vez mais ele vai apresentando uma limitação progressiva das suas funções. Ah, entendi. Né? Porque essa pergunta aqui, ó, se o doente esquece seu passado, tem responsabilidade no plano espiritual? Nós sempre somos responsáveis por aquilo que nós nos fazemos, né? Claro que tudo vai de encontro e de acordo com a nossa consciência. Certo. Quanto mais nós somos conscientes dos nossos atos, a intenção daquele ato que nós estamos praticando, a nossa responsabilidade, ela vai aumentando em relação a isso, né? Mas é claro que nesse momento onde a doença se faz presente, ela é esse convite desse resgate para que nós possamos alavancar espiritualmente. Muito bem. Agora aqui tem uma pergunta na sequência que eu tenho a impressão que acho que nós vamos deixar para responder no próximo bloco, porque ela é um pouco comprida. Mas eu já vou fazer. Tá bom. E fica para depois do intervalo. Veja bem, você disse que é uma expiação para a família. Aqui é uma moça
Não vou dizer o nome, claro, que aqui nós temos essa... É uma regra, né? A gente não expõe ninguém, né? Não aguentei cuidar do meu marido. Ele fazia as necessidades no tapete da sala e se negava a usar fraldas. A casa cheirava muito mal e eu coloquei meu marido numa casa de idosos especializada. Minha família diz que eu não tenho amor. Vocês acham que sou uma pessoa má? Rosana, até daqui um pouquinho, já voltamos. Adquira a Gênese, um dos livros codificados por Allan Kardec. Nele, você encontrará explicações de alguns fenômenos sobrenaturais, tais como aparições, transfigurações, curas e muito mais. Todos os 150 títulos das edições FEESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. O programa de TV da FEESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 99271 4646. Retornando ao quadro de entrevistas, hoje com Rosana Navajas, nós já estamos falando sobre Alzheimer. E a pergunta que nós deixamos no ar é a respeito de uma senhora que não aguentou realmente tratar do marido, talvez num estágio mais avançado, não é? Porque ele fazia todas as necessidades no tapete, então ela internou o marido e agora está recebendo assim, muitas críticas da família. Rosana, o que você poderia dizer para essa senhora e para os nossos amigos de casa também? Então nós temos que... Tem um site muito interessante, que ele é da Associação Brasileira de Alzheimer, chama Abras. E se os telespectadores tiverem a oportunidade de procurarem esse pesquisador e acessarem esse site, vale muito a pena, porque ele acaba nos dando uma série de orientações, inclusive da casa, do ambiente seguro para os portadores de Alzheimer. É preciso modificar o ambiente do lar, então? Sim, em relação para ficar o mais seguro possível para que haja o menor impacto de acidente nesse sentido, né? E é muito interessante, justamente nesse site da Abras, ele nos traz a informação que muitas criaturas que não têm a condição acabam sendo obrigadas a cuidarem do seu familiar. Certo. Outras que já têm uma condição material um pouco mais favorável, muitas vezes acabam numa situação, em determinado momento, fazendo a internação desse familiar para que ele receba o cuidado. Aí nós vamos convidar essa nossa querida, vamos raciocinar em conjunto. De que vale nós ali, cuidando daquele nosso ente querido, que nesse momento ele já passa a não ser tão querido assim, porque começa já a ter determinadas atitudes que realmente é uma verdadeira prova para testar a nossa paciência, para testar a nossa tolerância. Se nós estamos cuidando daquela criatura num profundo estágio de desequilíbrio, né? Reclamando, com brigas, tumultuando o ambiente nosso familiar. E, em contrapartida, muitas vezes nós por necessidade maior, fazemos a opção da internação desse nosso familiar, às vezes por uma série de situações, por necessidade profissional, às vezes por necessidade econômica também, às vezes nós montarmos uma equipe dentro do nosso lar para estar fazendo toda essa assistência, se nós somos sozinhas para dar essa assistência, é uma coisa extremamente, muitas vezes, dispendiosa, tanto do ponto de vista econômico, também do ponto de vista emocional. Certo. Eu acho que o importante é que nós temos que ficar em paz.
Nós precisamos nos conscientizar e cada vez mais nos libertarmos dessas culpas que nós trazemos dentro de nós. Temos que ficar em paz e saber que aquilo que nós estamos fazendo é o nosso melhor nesse momento. E o que importa é o nosso sentimento. Certo. Se nós estamos fazendo aquilo com amor, com dedicação, com desprendimento. Porque se ela fez a opção, teve essa necessidade de internar, ela estando em paz, indo fazendo as visitas periodicamente, levando amor, levando carinho, não é muito mais proveitoso do que se estivesse dentro do lar, naquele ambiente extremamente tumultuado, né? E muitas vezes é interessante, porque da mesma maneira que nós recebemos diversas críticas dentro do nosso núcleo familiar, mas vale a pergunta, esses que criticam, eles se prontificaram a auxiliar? Nesse momento? Ela escreve mais, porque a pergunta, Sim. essa é de um dos dias que ela escreveu. Sim. Ela disse que estava muito isolada porque ninguém mais vinha visitar o marido, os filhos, os parentes, devido à situação da casa estar cheirando mal e tudo mais. Então é bem o que você está dizendo. Por toda essa situação desse comprometimento. Então o importante é que ela fique em paz com o coração dela. Que ela fez o melhor dela nesse momento. Se esse foi o seu melhor, ela tem que ficar suave, tranquila. Certo, tranquila. Né? Muito bem, Rosana. Acho que você trouxe bastante paz para essa nossa amiga, porque ela escreve sempre, sabe? Através do WhatsApp, ela está muito chateada, realmente, mas não encontrou outra solução. Mas aí cabe a ela também começar um processo, um grande exercício. Para ela não entrar nessa sintonia, não entrar nessa fixação mental da culpa, nesse processo, porque senão ela acaba criando também um comprometimento para ela também. E isso não é importante, não é benéfico para ela. Né? Isso de nada vai auxiliar. No caso, espiritualmente falando, ela pode fazer orações por ele, uma vez que ele está internado na clínica. Sim, claro ele que vai pode. receber. Claro, ela pode fazer as orações. Quando ela for fazer as visitas, tomara que ela tenha a oportunidade de que essas visitas sejam cada vez mais periódicas, né? Nesse momento, que ela torne um momento agradável, né? Tem um filme muito bonito, não sei se você chegou a assistir, Diários de uma Paixão. E justamente relata esse filme de um casal também que se encontrava já na terceira idade, né? E que a esposa é acometida do mal de Alzheimer. E ela se encontrava ali, internada, e o marido ali, naqueles seus momentos de contato com ela, fazendo as leituras, relembrando os momentos que eles viveram. E assim é a vida. Não né? assisti não, deve ser bem interessante. É muito bonito. Como chama mesmo? Diários de uma Paixão. Diário de uma Paixão, tá vendo? Vamos procurar aí. Muito bonito. No filme, né? Rosana, dá para fazer a prevenção dessa doença? Então, do ponto de vista da medicina tradicional, nós não temos assim uma vacina, um medicamento assim que se previna o Alzheimer. É sabido que as criaturas que têm uma condição intelectualizada mais vantajosa, um grau de estudo mais avançado, quando elas são acometidas do Alzheimer, elas se fazem numa manifestação clínica de uma maneira mais branda do que aquelas criaturas que não tiveram acesso à educação. Por isso que cada vez mais que se preconiza o quê? Nós exercitarmos a nossa atividade cerebral. Através de leitura, através de palavra cruzada, através do sudoku, enfim, xadrez. São situações onde nós vamos exercitar o nosso cérebro, né? Então, isso é uma maneira que nós podemos, né, realizar na tentativa da prevenção. Né? E agora me ocorreu uma outra pergunta em cima desta pergunta dos nossos amigos de casa. E a prevenção da parte espiritual, moral, no caso? Você acha que dá para fazer? Dá.
Dá sim, dá sim. Como aquele comportamento, como nós já chegamos a comentar no primeiro bloco, onde se percebe-se um padrão, não que todas as pessoas tenham esse determinado comportamento, certo, mais egocêntricas, pensando mais em si, né? Então, o convite do Evangelho, ele justamente vem fazer essa renovação, o trabalhar no bem, o auxílio ao próximo, a caridade, onde nós estamos saindo de nós mesmos para ir de encontro ao auxílio daquele que está ao nosso redor. Essa pensar doação mais no próximo. Perfeito. Então, Que esse ótimo. é um grande exercício para que nós possamos o quê? Fazer essa profilaxia. Entendeu? Viu, gente? Para tudo tem um jeitinho, né? Para dar uma melhorada no futuro aí, não é? Agora tem uma pergunta difícil aqui, assim. Conhecem algum lugar que trate o doente com amor quando não temos condições financeiras? Olha, essa resposta, Silvia, eu desconheço. Então eu vou ficar devendo. O SUS Isso, não tem. Do ponto de Não tem vista de lugar. internação, assim, Não existe, eu né? desconheço a presença desses locais assim que a nossa telespectadora está perguntando. Nós temos leis, né, que foram feitas, incluindo a parte medicamentosa, a parte da assistência, né? Mas essa parte que se faz via ambulatorial. Certo. A parte do cuidado ali do dia a dia, isso acaba sendo da responsabilidade da família. Você sabe que existem asilos beneficentes. Sim. A federação tem um asilo na casa transitória. Sim. Que essa nossa telespectadora, desculpa estar te cortando. Não, mas é importante. Que ela poderia estar fazendo, nesse site da Associação Brasileira de Alzheimer, tem um telefone do Fale Conosco, é um 0800. Associação Brasileira de Alzheimer, Abras. É só entrar Abras. no site, Então procure, por ela favor, no pode site. estar entrando e fazendo os questionamentos. Inclusive tem uma parte ali que são as dúvidas em relação a tratamento, a medicação. E aí eu acho que ela pode estar fazendo essa pergunta para a equipe que ela está mais assim preparada para dar esse retorno que é da necessidade dela. Entendi, tá bom. Essa doença sempre existiu ou é mal da nossa época? Olha, você lembra que antigamente, né, se falava, olha, lembra, fulano tá caduco, Caduco, fulano tá esclerosado. Esclerosado, né? é a palavra. Eram termos Alzheimer quase que não ouvia. coloquialmente ele era utilizado. É verdade. Né? Então assim, a doença em si, ela sempre existiu, né? É que hoje, com esse aumento da expectativa de vida, que ela parece que ela está mais comum. Então adquiriu até um nome mais apropriado. Sim, e tem um nome justamente porque, pelo psiquiatra alemão, ele descrevendo o caso de uma paciente dele, que ele atendeu, que na época ela tinha 51 anos de idade, Auguste Deter. Ela, de 51 anos até 55, ela desenvolveu o quadro de Alzheimer, por isso que acabou a doença recebendo o seu nome, né? E depois ele fez a avaliação, né, da peça anatômica do cérebro para poder estar descrevendo, de acordo com os recursos da época, que foi por volta de 1906 que foi essa descrição. A pessoa acometida pelo Alzheimer, ela deve fazer avaliações constantes no médico? Sim, Silvia, é muito importante. Não somente com a parte com o neurologista, com o psiquiatra, com o geriatra, mas é importante essa avaliação clínica geral para que a gente possa detectar outras doenças que possam aparecer concomitante, né? Sim. Não está afastado, por exemplo, a presença de um câncer, né? De um outro tipo de doença que necessite de um tratamento mais específico. E às vezes nós estamos naquela situação, naquele alvoroço familiar, onde nós temos aquela nossa fixação mental, aquele foco só no Alzheimer, onde nós estamos deixando de viver a vida
e passamos a viver somente a doença e deixamos de ter essa visão mais periférica, não realizando diagnósticos importantes em momentos oportunos. Muito bem. Eu acho que esclareceu bem os nossos telespectadores a respeito. Tá bom. Existe nos centros espíritas um tratamento preventivo para essa doença? O Evangelho sempre é a melhor prevenção para todos os males que podem nos acometer, né? E o centro espírita, o que é? É o Evangelho de Jesus redivido, né? Ali na sua essência, onde vem nos trazer aquela reposição de energias através do passe, através das palestras que nós vamos assistindo, onde nós somos convidados a fazer a nossa renovação mental, através de nós mesmos, utilizando as nossas escolhas, o nosso raciocínio, para que possamos trilhar caminhos mais seguros e caminhos mais luminosos que nos conduzam ao nosso Mestre Jesus. Então, o Evangelho, para a sua pergunta, isso. Pode prevenir através do centro espírita. Sim, né? sim, sim. E lembrando só que no centro espírita, todos os centros espíritas, qualquer tratamento, seja de doenças degenerativas ou não, qualquer outro tipo de doença, sempre se inicia por uma palestra do Evangelho. Sim. E vamos lembrar que Jesus é o médico dos médicos, né? Sim. É o maior médico que existiu aqui na Terra, que esteve encarnado aqui na Terra. Então, tudo que ele deixou de ensinamento que está nos Evangelhos tem que ser observado. E, sobretudo, também para a família. A família Também. que, quando passa por essa situação de desafio muito intenso, é um momento muito precioso para que possam participar e colher essas benesses, esses fluidos salutares que vão trazer tanta reposição de energia para o enfrentamento com equilíbrio dessa situação tão desafiadora. E a gente não pode esquecer que quando a gente tem amor no coração, quando a gente vai desenvolvendo esse sentimento, nós vamos cada vez mais superando essas dificuldades. É verdade. E não só no centro espírita, como você disse, a família, né? Tudo bem, a família também frequentar o centro espírita para tomar passe, isso é importante. Mas fazer o Evangelho no lar, que é diferente, gente. O Evangelho no lar não é para receber espíritos, não é para dar passe, coisa nenhuma. O Evangelho no lar é para fazer o Evangelho, é para ler o Evangelho e comentar. Para estudar. Nesse momento, toda a espiritualidade, em nome de Jesus, vai ajudar. Porque você começou na entrevista falando sobre as brigas que podem acontecer na família, todas as dissensões em torno do problema, não é? Sim. Então, o Evangelho no lar vai ajudando a amenizar também até os fluidos ambientais, né? Sim, sim. É muito importante. Bom. Olha, muito obrigada, Rosana. O prazer é Felizmente todo meu. acabamos o nosso tempo, né? Mas eu te agradeço do fundo do coração. Você é maravilhosa, viu? Os nossos telespectadores te amam muito. Escreveram para nós sobre a tua outra entrevista, por isso que nós te chamamos e aguardamos você para as próximas dúvidas aí dos nossos amigos de casa. Muito obrigada. E nós esperamos que dentro da nossa pequenez que a gente possa ter contribuído um pouquinho. Tá bom? Pequenez nada, imagina. Um grande abraço a todos. Obrigada, Rosana. Obrigada mesmo. Nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Hoje teremos o quadro que é o Espiritismo, com Fátima Luiza Giro, que é advogada e ótima trabalhadora da FIESP, trabalha na divulgação, na área de ensino, assistência espiritual e vários outros locais, né, Fátima? Isso, boa tarde, Boa Fátima. tarde, Silvia. Um prazer renovado estar com você novamente, Silvia. Muito bom.
Para os nossos telespectadores também é um grande prazer, eu tenho certeza, porque eles nos escrevem muito felizes, Isso. pedindo a sua presença aqui. Nós agradecemos a presença de todos, né? E estamos aqui dentro dos nossos parcos conhecimentos, passando aquilo de melhor que nós aprendemos da doutrina espírita, Silvia, para Além todos de tudo, eles. Você é bastante humilde, né? Então, a primeira pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade? Deus, Silvia, é eterno. E quem criou o universo foi Deus. Então, o universo não é eterno, né? Ele é perpétuo, né? Assim, sempre vai existir o universo. Mas nós sabemos que da mesma forma que nós, seres humanos, nós desencarnamos, o momento chega em que o universo vai também se deteriorando, vai acabando e vai nascendo outros. Então, desde que Deus é Deus, Deus sempre criou o mundo, né? Sempre foi criando universos. Então, a ciência também estabeleceu um paralelo dizendo que o mundo foi criado através do Big Bang, daquela grande explosão, né? E a Gênese do Allan Kardec nos diz que o mundo foi criado da seguinte forma: em um momento da vida, houve uma aglomeração de uma grande nebulosa, onde aí houve através das leis de Deus, porque essa nebulosa era revestida pelo princípio vital e revestido por todas as leis de Deus, né? Lei da gravidade, lei de ação, que é a lei de afinidade, várias leis que nós conhecemos hoje na física, e essas leis é que impulsionaram a criação do mundo. Num primeiro impulso, né, nós verificamos que aconteceu o funcionamento da força centrípeta e da força centrífuga, né? A força centrípeta jogava de fora para dentro e a centrífuga de dentro para fora. E essas forças funcionando e o movimento, formou-se o Sol, né, que nós sabemos que é o centro, né? E depois foram formando outras nebulosas, formando os planetas. Então, desde que Deus existe, ele cria os universos. E aí verificou-se que após a criação, a notícia do Big Bang, os cientistas verificaram que no fundo, assim, de todo esse planeta, verificou-se que existia radiação. E essa radiação provou para os cientistas que já existia outro universo antes desse universo ser criado com a explosão Big Bang. Ou seja, veio de encontro à doutrina dos espíritos, dizendo que Deus sempre criou e sempre vai criar. Muito bom. Porque a nossa Terra, Silvia, não é um único planeta. Existem muitos e muitos mundos. É um mundo morrendo e outro universo nascendo. Então, Deus nunca para de criar. Muito bem. Vamos lembrá-los de que essas perguntas que estão sendo feitas agora são do Livro dos Espíritos. Isso. Viu? Então, são perguntas que Kardec fez àquela equipe de espíritos de escola enviadas por Jesus para dar esses esclarecimentos. Isso, não é? Ele fazia várias perguntas em várias reuniões, confrontava essas perguntas, depois de várias reuniões, aí sim ele considerava aquela questão verdadeira e é quando ele codificava. Muito bom. Então, como criou Deus o universo? Os livros, a Bíblia, disse que Deus criou o universo pela sua vontade, né? Pela sua vontade. Se nós pararmos para pensar bem, Silvia, é bem assim mesmo, né? Vamos parar para pensar. Tudo na vida é movido por um princípio vital. Esse princípio vital não é Deus? Conforme bem fala o nosso São Paulo, Paulo de Tarso, né? Que veio aí com as suas epístolas, o que ele diz? Em Deus nós nos criamos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós vivemos. Então, será que tudo na vida não é regido por esse princípio, que é o próprio Deus? Mas tem aqueles que são ateus, né? Então, nós poderíamos utilizar qualquer tipo de nomenclatura. Mas que existe um princípio inteligente atrás de tudo isso, existe sim, Silvia. Tem que existir, né? Isso. Como diz o nosso primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Sim. Impossível voltar de uma viagem para fora da Terra e não acreditar em Deus. É verdade. Se nós analisarmos um minuto só a vida,
nós vamos verificar que tem que existir um ser absoluto, né? Que nós denominamos de Deus. Muito bom. Podemos conhecer o modo de criação do mundo, do nosso planeta? Se nós bem observarmos, Silvia, assim, a realidade de pronto ainda está muito além do que nós conhecemos, né? A própria questão do Livro dos Espíritos, número 17, diz lá que nem tudo é dado ao ser humano conhecer, né? Sobre esses mistérios que envolvem a criação, por exemplo, do universo, né? Então, a Gênese do Allan Kardec vem lá nos explicando que através dessas leis de Deus, que foram revestidas essa nebulosa, através dos movimentos, das forças, do calor, foi quando criou-se o planeta Terra, por exemplo, iniciando-se pelo Sol. Depois criou-se a Lua, né, que é um satélite, e foram, através desse movimento de rotação, translação, dessa força centrípeta que vem de fora para dentro, dessa centrífuga que vai de dentro para fora, foram o quê? Movimentando, condensando essas nebulosas, formando planeta, formando galáxias e as nebulosas que nós sabemos imensas e aos milhares por aí. Então, sempre existiu o mundo, né? Nós sabemos que o mundo, ele é cíclico, né? Da mesma forma que nós somos aqui também, nós chegamos aqui, vivemos aqui aquelas provas, aquelas lições que necessitamos para o nosso crescimento, momento que chega, que todos esses fluidos vitais que nós temos no corpo, ele retorna ao universo. O universo também é assim, né? A Terra, por exemplo, ela está no seu auge da gestação. Nós falamos auge da gestação porque o que importa para nós é o crescimento espiritual do ser humano. Então, falta muito ainda na parte moral para o ser humano. Então, a Terra ainda está na sua gestação. E nós verificamos através dos espíritos, o próprio Galileu vem lá na Gênesis nos colocar isso, nos garantir, que a partir do momento que o ser humano cresce moralmente, a Terra vai se diminuindo, ela vai se deteriorando, e aí ela vai se acabando. Não por causa do crescimento, mas é porque a Terra não é tão materializada, ela é muito mais espiritualizada. Então, essa Terra, Silvia, ela vai se desgastando, mas nós estamos muito longe ainda, né? Nós ainda vivemos no auge da Terra, do período gestático da Terra. Porque a parte material, ela vai se desgastando, mas o espírito também é imortal, ele vai melhorando. E aí, acho que eu entendi assim, e a Terra, então, vai ficando mais espiritualizada e a parte material pode se desfazer. Espiritualizados são seres humanos, né, Silvia? A Gênesis deixa bem claro, tudo se transforma, tudo volta ao universo. Tudo mas o que é material? Tudo que é devolvido, só o espírito que não, né? O espírito, a tendência é crescer espiritualmente, sempre mudar de planetas, né? Nós sabemos lá na questão 540, a segunda parte dessa questão 540, que lá Kardec, através dos espíritos, diz assim, tudo se iniciou no átomo. A natureza não dá saltos e nós iremos chegar em anjos, arcanjos, potestade. Então, na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos mudando de mundo. E na medida que nós vamos nos desmaterializando, ou seja, crescendo moralmente, nós vamos mudando também da nossa indumentária, se torna menos materializada. Então, nós vamos verificar que existem planetas que o ser humano ele tem essa mesma forma de ser humano, só que menos materializada. Ele não carrega o corpo com essa dificuldade que nós carregamos. Ele praticamente volita, porque ele é bem desmaterializado, Silvia. Porque ele cresceu moralmente e espiritualmente. É uma outra condição de mundo, não é dessa que nós estamos vivenciando agora na Terra, né? Então, mas a nossa Terra já entrou em regeneração. Mas ainda, moralmente, nós estamos muito longe de um planeta evoluído. Não é isso? Então, na medida em que nós adiantamos o nosso crescimento espiritual, nós vamos mudando de planetas, nós vamos mudando de moradas. Então, foi importante isso que você explicou, porque algumas religiões acreditam na reencarnação, mas elas acreditam que a gente possa voltar a habitar o corpo de um animal, coisa que o espiritismo não, né? O espiritismo é evolucionista. Sim. Nós nunca voltamos.
Não, porque o ser humano, a Gênesis deixa bem claro, Silvia, que o ser humano, ele só se torna individual, né, com a forma hominal, aquele momento onde ele se torna ser humano, onde ele adquire responsabilidade, onde ele adquire livre-arbítrio, onde ele adquire tudo que é de bom para ele crescer espiritualmente. Certo. Só que ele só vai chegar nesse estágio quando ele já tenha passado pelos mundos dos reinos inferiores, quando nós já estudamos que é no reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar no reino hominal. Ele só passa a ser homem, ser humano, depois que ele tramitou por todos esses reinos inferiores. Muito bom. Bom, Fátima, para a nossa melhor compreensão, eu gostaria que você dissesse para os nossos amigos de casa onde se encontra essa parte do Big Bang ou da formação dos mundos. Você poderia dizer em que livro da codificação? Então, Silvia, se nós estabelecermos um paralelo, nós vamos verificar que essa história do Big Bang trazida pelo cientista Stephen Hawking, lá no livro O Universo na Casca de Nós, está lá no livro do Allan Kardec, a Gênese, que veio através dos espíritos. Se nós observarmos, o Big Bang, ele esclarece o seguinte, que teve, no momento que houve uma grande explosão, e essa massa estelar foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, continua expandindo até hoje, não parou essa expansão do universo. Lá na Gênese diz que no momento, entre as miríades do mundo, houve uma grande nebulosa, e essa nebulosa, revestida das forças de gravidade, forças de coesão, e através dos movimentos, né, através do calor, forças centrípeta, força centrífuga, certo. Através desse movimento todo, foi o quê? Formando os satélites, primeiro formou a Lua, depois formou os outros planetas e assim por diante. E até hoje, segundo consta na Gênese, o mundo continua expandindo e que Deus continua criando mundos. Também a ciência traz essa informação para nós. Certo. Tanto é que os cientistas verificaram que após essa explosão do Big Bang, foram verificadas radiações no fundo lá da pesquisa de que existiam outros universos. Ou seja, se existiam outros universos, Deus sempre criou, Deus sempre continuará criando o mundo. E nós não temos nem como imaginar o tamanho do nosso planeta, o tamanho do universo, o tamanho do globo terrestre. Certo. Então, se nós observarmos, estudarmos bem a Gênese do Allan Kardec, Silvia, nós vamos verificar que esse livro tem muitos conteúdos e de acordo com a ciência. Ocorre, que a porém, ciência está comprovando no caso. Está comprovando, porque Allan Kardec deixou claro que se em algum momento ele estivesse em desacordo com a ciência, que era para nós o quê? Adotarmos a ciência. Então, vêm os grandes escritores do Espiritismo, por exemplo, nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, que através da sua psicografia trouxe o livro Lá Caminhos da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, trouxe o livro Evolução em Dois Mundos, através da psicografia de André Luiz. Se nós lermos esses livros, Silvio, nós vamos entender tudo o que a ciência está nos trazendo. Então, Kardec diz, olha, eu escrevi nessa época, só que de forma mais adiantada, outros espíritas irão acompanhar o que a ciência nos traz aí, né? Da evolução do mundo, da evolução dos nossos planetas. Ocorre, porém, todavia, que nós vamos verificar que o Stephen Hawking, né, esse grande cientista, nesses livros anteriores, Uma Breve História do Mundo, O Universo na Casca de Nós, ele estava de acordo com a criação do mundo através de Deus, porque ele estava de acordo com as colocações da teoria da relatividade de Albert Einstein, porque Albert Einstein deixou bem claro que Deus não joga dados, né? Só que faz pouco tempo, em 2010 mais ou menos, esse cientista, o Stephen Hawking, ele escreveu um livro, O Grande Desígnio, que ele se contradiz em relação às primeiras colocações. Ele diz que se Deus criou um universo para o homem,
por que está sendo criado novos universos? E aí ele já não aceita tudo aquilo que ele falou, sabe, Silvia? Entendi. Ele mesmo Se teve uma contradiz, evolução no seu próprio pensamento, nas suas pesquisas. Mas ele, através desse livro Grande Desígnio, ele vai de acordo com o livro A Gênese de Allan Kardec, dizendo que Deus continua criando os universos sem parar e vai continuar criando sempre. E ele diz o seguinte, se Deus criou o universo para o homem, por que Deus continuaria criando mais universo? Aí ele ficou indignado e rejeitou tudo aquilo que ele falou lá atrás, nesse livro Grande Desígnio. Tá vendo? Sinal que nós não somos privilegiados no universo como homens, né? Existem outros planetas habitados. Então, isso para dizer também, Silvia, que o Allan Kardec está atualizadíssimo. É verdade. Só nós termos tempo de lá lermos a Gênesis é um verdadeiro tratado do mundo, né? Do universo, para nós entendermos tudo o que está acontecendo aí. É verdade. Muito bem. Que pena que acabou o nosso tempo, mas você vai voltar outras ocasiões para explicar tão bem, né? Tão aprofundadamente e com tanto amor, né? Que você explica a doutrina espírita. Nós Obrigada, que agradecemos, Fátima. Silvia, nós que agradecemos os telespectadores. Obrigada a você. Então, nesse instante, nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já com vocês. E nesse momento já temos a tela mediúnica pronta. Isilda, você gostaria de dizer para os nossos telespectadores como aconteceu essa tela, o que você sentiu durante o nosso programa? Sim, foi um momento muito bom, muito gostoso, que o momento que eu entrei eu já senti aquela paz, escutei música, muita música, como se tivesse uma orquestra aqui mesmo, eu estivesse vendo uma orquestra com todos eles tocando, aquele som entrava pelo ouvido, que eu flutuei aqui, foi muito maravilhoso. E quando eu comecei a fazer a tela, eu ainda até indaguei, você tem música? Conversando com os meus amigos, tem música no quadro que eu vou fazer? Aí me responderam, depois da tempestade vem a bonança. E foi onde foi feita essa paisagem, que é uma paisagem que a gente pode ir pelo caminho reto, o caminho da paz, que é o caminho da luz, onde nós vamos encontrar realmente a divina imagem do nosso Mestre Jesus, né? Onde nós estamos atravessando a porta estreita, com muito tumulto que há pelo mundo afora, né? Hoje falando sobre esse tema tão terrível, né? Terrível o Alzheimer também, né? Uma doença muito triste, que a família toda fica abalada, né? Então, pedindo calma, calma e vou em frente, que existe o caminho da paz. Existe o caminho da paz, existe a luz, existe o amor, existe sossego. Continuar no caminho. Realmente transmite essa paz, né? Essa água gostosa e tal. Muito bom. Isilda, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Não sei como agradecer. Os nossos telespectadores ficam muito felizes de assistirem o nosso programa, também pela pintura mediúnica, viu? Esteja sempre conosco aqui, Isilda. Obrigada. Muito obrigada. E nesse instante nós vamos para a mensagem psicografada. A mensagem psicografada de hoje foi ditada pelo Espírito de Emmanuel e o médium, o nosso querido Chico Xavier. Doenças escolhidas. Convictos de que o Espírito escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura
durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Deter-nos-emos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desregramos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendamo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa, com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos ajudando aos outros na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. E assim encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida. Felizes com a sua audiência e esperando que vocês nos acompanhem no próximo programa, na sexta-feira, aqui na TV Aberta.